galera, tudo bem? Sejam bem-vindos. E aí, galera, tudo certo? Pra mim aqui tem um delayzinho aí, mas tamo junto. Esperar um pouquinho só, galera, antes de eu começar aí com o conteúdo já pra vocês, só pra galera já ir entrando, né, pra não ter que ficar repetindo, né, não ficar tentar otimizar o máximo possível o nosso tempo. Até porque logo depois eu vou ter o podcast já para entrar em seguida, então eu saio daqui e já vou logo pro podcast. Vamos dar mais um minutinho aí, eu já vou começar a falar com vocês aí sobre técnica, né? Sobre o que vocês gostam bastante, sobre Facebook Ads na prática técnica. Fernando sempre em ponto, disciplina inglesa. Cara, tem que ser, né? Tudo bem cronometradozinho assim para encaixar, é isso que tem que ser. E o que vocês estão achando lá no meu projeto novo do podcast? Quero ver um pouco de feedback de vocês, hein, pra gente ir ajustando. Logo no começo a gente tem muita coisa para melhorar, né, galera? Então, o feedback de vocês é bem importante lá para ficar um negócio legal, sabe? Eu quero muito fazer um projeto, um podcast, eu quero fazer ele bem assim, de uma forma que eu vá gostar bastante de fazer e vocês vão gostar também de acompanhar, sabe? Ou seja, eu preciso muito do feedback de vocês, beleza? Vamos começar? Galera, eu vou aqui fazer uma live bem rápida, tá? Porque eu tive muita pergunta relacionada à questão de como saber otimizar o orçamento, né? E como funciona a super segmentação que eu estava falando lá, tá? Primeira coisa que eu vou começar a explicar é sobre supersegmentação. O que é a supersegmentação? É quando você já tem todas as informações de quem que realmente é o seu público, ou seja, quem é o público que compra na sua loja, tá? Então isso a gente só consegue com o passar do tempo, né? Conforme a gente for coletando todos os dados, aí a gente consegue começar a vir explorando aquelas informações e vai falar, opa, então eu sei que meu público, por exemplo, eu sei que meu público é predominantemente masculino ou feminino, né, nesse site, por exemplo. Eu sei que quem está comprando, por exemplo, tem muita gente comprando no meu site, mas as pessoas que estão comprando, que tem na faixa etária entre 18 e 25 anos, elas estão gerando muito boleto, né? E a taxa de conversão do meu site para boleto não está boa. Mas a galera que, por exemplo, que tem de 25 a 45 anos, está comprando bastante em cartão. Ou a galera que tem 45 a 65, enfim, tá? Eu só estou dando situações hipotéticas aqui só para vocês entenderem. Aí você fala, putz, essa galera aqui é uma galera boa. Eu sei que, por exemplo, a galera que está comprando, né, se for o caso, predominantemente está vindo, por exemplo, de São Paulo, Rio e Minas, né? Então, quem compra no meu site vem dessas três cidades. Então, eu posso, por exemplo, super segmentar. Eu posso super segmentar o gênero, a idade, a localização que elas estão. Eu posso super segmentar o dispositivo que elas estão acessando. Eu posso super segmentar qual plataforma, né, elas estão utilizando. Por exemplo, se elas estão vendo, não plataforma, desculpa, qual posicionamento. Qual o posicionamento que elas estão utilizando. Vamos supor que a gente está vendo que a grande maioria acessa de computador, de desktop ou de celular, do Android, né, do iOS. Por exemplo, eu já até expliquei que teve um site meu que eu fiz de um produto que era específico para iOS. Então, lógico que os usuários queriam comprar no meu site, eles navegavam com iOS, né? Não faria o menor sentido eu deixar uma segmentação mais ampla se eu estou vendendo um produto que é para quem usa iPhone, né? Ou produtos iOS, né? Como um todo, um Mac, enfim. Então, isso é muito importante da gente ter em mente. Até que ponto, né? Quando a gente pode super segmentar? Então, a gente pode super segmentar depois de fazer todas as coletas e a gente saber que realmente vale a pena a gente super segmentar, a gente fazer aquilo. Por quê? Qual que é o lado ruim disso? O lado ruim é que o quanto mais você especifica na hora de você fazer um anúncio, mais caro fica. Então, por exemplo, se você
Cada vez que você exige mais do Facebook, ou seja, cada vez que você afunila mais, deixa mais restrito aquilo lá, ele vai te cobrar um CPM mais caro, ou seja, um custo por 1000 impressões mais caro, vai ficar, tá? A tendência é essa. Mas em vários momentos isso é muito bom de você fazer. Como foi o caso que eu estava explicando para vocês lá de uma campanha minha. Essa campanha minha, eu tenho 2 conjuntos rodando em CBO, tá? Então, o que é o CBO? Eu já lancei o orçamento para a campanha e deixo ela entregando de uma maneira automática esse orçamento. Eu estava com um orçamento em R$2.000 para esses 2 conjuntos por dia, 2.000 por dia. Então, não necessariamente ele vai entregar 1.000 e 1.000, né? Ele, de acordo com o andar da carruagem, de acordo com o desempenho, o CBO ele vai otimizando aquilo lá. Opa, joga mais para cá, joga mais para cá. E o tamanho desses 2 públicos, né? Somando o tamanho desses 2 públicos ali, eu tinha um tamanho total de 3.800.000. 3.800.000 é um tamanho relativamente baixo para o orçamento que eu estou. Não é alto, 3.800.000. Para quem às vezes não conhece, né, acha, pô, 3.800.000 pessoas é muita coisa. Não é. Porque quem é mais experiente em Facebook Ads sabe que ele nunca vai mostrar para todo o tamanho de público que está ali, para todo mundo que está ali. Então, por exemplo, se eu tenho 3.800.000 aqui, 3.800.000 pessoas aqui, vocês podem ter certeza que eu posso botar o orçamento que for e posso passar o tempo que for, que o meu alcance não vai ser de 3.800.000 pessoas. Vai chegar uma hora que ele vai começar a bater nas mesmas pessoas ali e ele não vai abrir, né, a expansão ali de alcance. E aí a minha frequência vai ficar muito lá em cima. Então, essa parte é importantíssima da gente saber dosar até que ponto vale a pena a gente colocar um orçamento maior, né? Ou vale a pena a gente ficar com um orçamento baixinho. Por quê? Um orçamento baixinho, então Fernando, então vou botar um orçamento baixinho. Não, né? Não, por que não vale a pena você colocar um orçamento baixinho? Porque você pode estar ganhando muito mais, acelerando muito mais o processo, né, de venda do seu site, quando você coloca o orçamento correto. E é muito, eu sei que é muito difícil a gente saber quando que é a hora de botar um orçamento correto. O que é o orçamento correto, Fernando? Como assim orçamento correto? O que vai dizer quando o orçamento está correto ou não? O resultado que você tem. O seu resultado que vai te dizer se você está com o orçamento correto ou não. Por exemplo, naquele caso lá, eu tinha certeza que eu poderia escalar aquela minha campanha. Por mais que R$2.000 para aqueles 2 conjuntos com 3.800.000 era um orçamento alto, ele estava gastando mais de R$2.000, ou seja, eu estava com R$2.000 ali de teto. Eu falei para o Facebook, R$2.000 que eu quero que você gaste. Ele gastou mais e o meu ROAS estava 10, se eu não me engano, alguma coisa assim, o ROAS da campanha. Não sei se alguém pode me lembrar, mas estava um ROAS grande, 8, 9, 10, alguma coisa assim. Então, já é mais um sinal que eu posso escalar, eu posso aumentar o orçamento dela. Eu estava vendendo muito bem em cartão, né? Estava vendendo mais em cartão até do que em boleto, né? Por mais que a conversão de boleto desse site não é ruim, né? Então, eu posso vender também bastante em boleto, que para mim está tudo bem. Mas eu estava vendendo mais em cartão do que em boleto. E Pix relativamente bom também. Então, pelo conjunto, né, eu sabia que eu poderia aumentar, eu poderia escalar, né? Então, o que eu fiz? Principalmente porque era véspera de domingo. Domingo, galera, é sempre, né? Sempre não posso falar sempre. Normalmente é o melhor dia de venda que a gente tem, tá? Domingão é normalmente o melhor dia de venda que a gente tem. Então, o que eu fiz? Por que eu estava trabalhando lá, né? Que eu gravei para vocês, até minha filha me ajudando a trabalhar, né? Quase meia-noite. Por que eu fiz isso? Porque eu fiz todas as otimizações ali e escalei para entrar domingão, meia-noite, já com tudo
já bem redondinho, sabe? Então eu fiz todas as otimizações de todos os sites, de todas as campanhas, todos os conjuntos, eu fui fazendo ali as otimizações necessárias. Isso inclui abaixar o orçamento, tirar conjunto, enfim, né? Diversas coisas, né? Que não é um assunto para essa live, mas nela em específico eu, aumentei para R$ 2.500, como eu falei para vocês, essa daqui posso aumentar para R$ 2.500. Depois, vocês podem até me cobrar que eu vou gravar um vídeo mostrando o resultado de ontem. Depois de eu ter aumentado para R$ 2.500, vendeu muito mais, o ROAS aumentou e mostrou, né, na prática que realmente aquilo lá que eu estava falando para vocês, que valia a pena eu aumentar o orçamento de 2.000 para 2.500 por causa do meu cenário, né, do que eu estava enxergando ali, realmente aconteceu na prática. Né? Então eu aumentei para R$ 2.500, vendi mais, lucrei mais e não rasguei esses R$ 500. O que acontece muito, galera, é que a galera, praticamente vocês, não posso falar vocês, porque 99% das pessoas que eu já assessorei, que eu já dei consultoria, ou que eu conheço, que eu vejo às vezes as pessoas falando, elas se preocupam muito com valor de colocar no Facebook, de gastar mais. Eu quero botar 10 mil no Facebook, meu sonho é botar 10 mil no Facebook, meu sonho é faturar R$ 1 milhão, 2 milhões de reais e tudo mais. Você tem que ter sonho de ter cada vez mais dinheiro no seu bolso, tá? E para isso, às vezes você tem que não ficar querendo sempre colocar mais orçamento, que você está rasgando o seu dinheiro. Então essa parte é o que eu chamo de maximizar o seu lucro, tá? Você tem a etapa de otimizar e maximizar. Isso é muito importante, galera. Você tem que saber a hora certa de escalar, tá? Galera, vocês entenderam mais ou menos? Alguém tem alguma pergunta? Porque eu vim falando, mas acabou que eu não acompanhei um pouquinho aqui se vocês tiveram alguma pergunta, alguma coisa. Eu já posso falar para vocês o seguinte, que eu sei que é um assunto mais complicado e às vezes, né, eu vou falando para vocês e tem gente que está num nível, por exemplo, mais básico, começando, né? Lógico, a gente sempre começa com um nível básico, lógico, né? E aí o que eu fiz? Eu botei outro celular gravando e vou colocar lá no meu canal do YouTube. Então, por exemplo, se você não entendeu alguma parte, se você depois quiser rever, você vai poder ir lá no canal do YouTube que você vai assistir essa live aqui novamente, tá? Mas se você tiver com alguma dúvida agora, tem que ser bem rápido, por quê? Porque eu já vou encerrar essa live daqui a pouco, tá? Porque eu vou ter que já vou ter que entrar no podcast, né? E eu não posso me atrasar, beleza? Fernando, depois que descobrir o valor ideal para colocar na escala vertical, não seria ideal duplicar para alcançar mais vendas? Então, Douglas, isso que você tem que tomar muito cuidado, tá? Se você tiver um tamanho de público grande, né? E não for muito restrito, você deve fazer escala horizontal. O que é escala horizontal? É duplicar. Mas a partir do momento que você tiver um público muito restrito, quando você duplica ele, você acaba ferrando tudo. Você vai ver, isso já deve ter acontecido com muita gente, tá? Por exemplo, uma campanha que às vezes ela estava rodando bem, aí você foi lá e duplicou. Aí ela parou de performar bem. Por exemplo, do nada ela parou de performar. Isso acontece muito com muita gente que fala, cara, eu tenho muito problema de ter constância, sabe? Às vezes eu vendo bem, às vezes eu paro de vender. Exatamente por isso, porque tem que entender como que a parte técnica ali funciona. Então, por exemplo, se eu tiver um público pequeno rodando aqui nessa campanha, aí ele está ajustadinho e eu estou lá, só ajustando, otimizando, né, maximizando, ajustando realmente ela para ela ficar no ponto máximo dela de me dar o maior retorno que ela consegue. E aí eu pego e duplico, eu vou ter o quê? Sobreposição de público, porque o público ali é pequeno, ela vai começar a se bater uma na outra, o desempenho dessa daqui vai atrapalhar no desempenho dessa e essa vai atrapalhar no desempenho dessa. E acabou que eu posso, né, estragar. Então, você tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, tá? Normalmente, a escala horizontal, em duplicação, é muito válida quando a gente tem tamanhos de públicos maiores, não quando eles são super segmentados. Super segmentados normalmente não funciona bem na escala
horizontal. Ela funciona bem na escala vertical e principalmente na maximização, né? Na questão de otimização ali dela. Ou seja, putz, calma aí, eu tô com 2.000, tô vendendo isso, tô lucrando isso. Ou seja, tô com 2.000, tô vendendo X e tô lucrando Y. Joguei para R$ 2.500. Eu tô vendendo quanto e tô lucrando quanto? Será que esse valor que eu tô lucrando hoje tá maior do que antes? Porque às vezes você pode estar torrando o seu dinheiro. Por exemplo, às vezes eu poderia aumentar R$ 500, aumentei R$ 500 e estou perdendo R$ 500 do meu lucro por dia. Então isso no final do mês dá quanto? Né? Então no final do mês vai dar 15.000 a menos. Por quê? Porque eu estou queimando R$ 500 por dia. Não era para eu ter feito isso. Não era para eu ter aumentado R$ 500 de orçamento. Não era. Porque o meu resultado está praticamente o mesmo. Então eu estou gastando mais R$ 500, estou tirando R$ 500 do meu bolso e jogando para ele, porque o que está me retornando? É a mesma coisa, meu Deus. Então é isso que muita gente não consegue entender, muita gente não para pensar, né? Então, e é super importante, galera, isso é muito importante, muito, tá? Você é o melhor, tá louco, obrigado, cara, obrigado. Outra amostragem de público. Na verdade, Douglas, você não tem como garantir que vai ter outra amostragem de público. Por exemplo, toda vez que você duplica, corre-se o risco de você pegar uma fatia totalmente diferente do seu público, como corre o risco de você pegar uma sobreposição muito forte. Então, até que o Facebook lançou a ferramenta de sobreposição exatamente para isso, né? Mestre, você ficou um tempo sem conseguir escalar com orçamento também? Não, galera, eu não fiquei tempo nenhum sem conseguir escalar, tudo segue normal, tá? Fala Mestre, conteúdo sempre top. Obrigado, galera. Mas infelizmente eu tenho que já encerrar também por agora, tá? Eu espero que eu tenha ajudado bastante vocês. E lembrando, galera, se você teve alguma dúvida, se você perdeu alguma coisa, vai ficar salvo, tá? Eu espero que fique salvo, que senão o Eduardo vai sentar ali na salinha de reunião comigo amanhã. Brincadeira. Mas eu espero que ele tenha colocado o REC ali, né, no outro celular para salvar e colocar lá no YouTube. Daqui a pouquinho eu já vou preparar as coisas aqui, eu já vou entrar no podcast, tá? Então a gente também vai trocar uma ideia, eu vou conversar hoje também com o Thiago, que é de Google Ads. Então, a gente vai trocar ideia lá também, eu espero poder contar com vocês lá, a gente trocar bastante ideia, coletar um feedback de vocês, isso é muito importante, galera, me ajudem também, porque assim, ó, vocês vão me ajudar, eu quero muito, sabe, me desenvolver, eu gosto muito, eu sempre falo isso com vocês, eu gosto também de me desenvolver, e como que eu vou conseguir me desenvolver? Com feedback de vocês, né? Então, sempre que vocês tiverem, vocês saibam que eu gosto bastante de ouvir, e é isso aí. Beleza, galera? Já Arroz Podcast. É isso aí. Uma quantidade de público grande seria quanto? Tá, vou responder só essa então para sair. Público grande, né? Ele vai ser ali acima de 10 milhões. Acima de 10 milhões. Para baixo de 10 milhões, eu já considero um tamanho de público pequeno, tá? Exatamente se você for brincar ali de fazer um negócio bom, ou seja, de colocar um orçamentozinho bom e tal. É lógico, agora, se você tá ainda numa fase inicial, onde sua verba de investimento em Facebook Ads está na casa de 100, 200, 300, 500 reais por dia, aí não. Agora, para quem já está investindo mais, quem consegue investir mais, é um tamanho de público pequeno. Beleza? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima live. Valeu!